Olá pessoal, quero trazer para nós hoje uma pequena reflexão a respeito de como nós vivemos em sociedade, a maneira pela qual nós nos ordenamos no meio social, isso baseado, claro, para uma ponte para nossa leitura depois do Evangelho de Mateus. Lembrando que a gente está lendo Mateus para Todos, do N.T. Wright, e o próximo texto que a gente vai ler nos traz algumas questões, algumas situações. Quero propor o seguinte, para a gente refletir um pouco aqui. Nós precisamos, por vezes, para ter um ordenamento social, um regramento da convivência humana entre as várias pessoas que compõem a sociedade, principalmente em ambientes urbanos, de determinadas leis, normas, regras, entre as quais regras de trânsito, por exemplo, meios de conduta, regras também de condomínios para quem vive em apartamentos. A gente tem as regras quando você está na escola, as regras escolares de saídas, de chegadas antecipadas, de respeito ao professor. Quando você é empregado, tem determinadas regras e normas que você precisa cumprir no ambiente de trabalho para que tudo ocorra bem. E muitas empresas têm o que se convém chamar de código de ética, onde normatiza, normeia, dá um direcionamento para o comportamento das pessoas nas organizações e assim sucessivamente. Nós temos como um pilar, a base das nossas leis, a Constituição Federal, por exemplo. Depois vem as demais leis estaduais, leis municipais que norteiam a nossa vida. Da mesma forma, no meio cristão, a gente tem o que se convém chamar de os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para o povo judeu e depois para os cristãos têm uma relevância muito grande. E ali há uma série de normas, de leis, as quais, segundo a tradição bíblica e cristã, Deus entregou a Moisés as tábuas das leis com os 10 mandamentos para que a gente o cumprisse. E diante disso, depois veio uma série de fatores dizendo que alguns cumpriam a lei, outros não cumpriam, isso desagradava, não desagradava, caía em pecado ou não era pecado, enfim. Os fariseus, posteriormente, no tempo de Jesus, já tinham acrescentado uma série de normas, de regras também em cima da lei mosaica. Tem um livro, inclusive, no Antigo Testamento, que é o de Levítico, que somente, ou a maior parte dele, trata das leis. Agora, na sequência da nossa leitura de Mateus, no contexto do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha, nós vimos no vídeo passado a respeito das bem-aventuranças. E hoje, o texto bíblico que a gente vai ler é justamente sobre o que trata sobre a lei. Aí é uma pergunta para mim e para você. Nós fomos feitos para a lei? O homem foi feito para a lei? Ou a lei foi feita para o homem? O que você me diz? Vamos ler o texto? Talvez a gente descubra. Vamos lá. Vou passar a ler agora o texto no qual a gente vai meditar e refletir, que é Mateus 5, 13 a 20. O cumprimento da lei. Vocês são o sal da terra, disse Jesus, continuando o seu sermão do monte. Mas se o sal perder o sabor, como torná-lo salgado de novo? Ele não tem serventia alguma. Seria melhor vocês o jogarem fora e pisá-lo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no topo da montanha. As pessoas não acendem uma lamparina e a colocam embaixo de uma tina. Colocam-na, isto sim, em um candelabro. Então, a luz se estende a todos na casa. Assim deve brilhar a luz de vocês diante das pessoas. Desse modo, elas verão as coisas maravilhosas que fazem e darão glória ao Pai de vocês que está no céu. Não suponham que vim para destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, vim para cumpri-los. Digo-lhes a verdade, até que o céu e a terra desapareçam, nenhum traço, nenhum ponto da lei desaparecerá, até que tudo se cumpra. Assim, aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que seja o menor deles, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus.
Mas aquele que obedecer a eles e ensinar os outros a fazer o mesmo será chamado grande no reino dos céus. Sim, eu lhes digo, a não ser que seu comportamento em relação à aliança seja muito superior à dos fariseus e escribas, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Essas são as palavras de Jesus relatadas em Mateus. Aqui ele fala sobre o cumprimento da lei e que ele veio para cumpri-la e não para revogá-la. E que a aliança, no caso a aliança mosaica de Deus com Moisés, era tão válida na época quanto é hoje. Mas o que muda nisso tudo? O que muda é o espírito da lei, é a interpretação da lei, é a disposição para cumprir a lei. E é isso que a gente vai tentar entender aqui e na reflexão que o N.T. Wright nos traz, alguns pontos que me chamaram a atenção. Jesus, é verdade, diz N.T. Wright, estava iniciando uma revolução, mas diferente de todas as revoluções que borbulhavam em sua época. E ele tem de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, tinha de mostrar aos seus contemporâneos judeus que esse movimento realmente era o cumprimento de tudo aquilo que Israel acreditava e pelo qual ansiava. Segundo, tinha de provar que ele e seus seguidores realmente viviam de novo modo que ele anunciava. A primeira parte aqui desse comentário do N.T. Wright, quando ele fala que Jesus sim estava iniciando uma revolução, mas não era a revolução que os judeus esperavam, como a gente já comentou em alguns vídeos passados, não era a revolução que iria sacar as armas e ia depor o Império Romano. Era a revolução de Jesus, aquela que se inicia dentro do coração humano. E ali vai se estabelecendo o reino dos céus. E a primeira coisa, então, que Jesus mostra e que ele faz é falar para os seus contemporâneos que Jesus, ele era o cumprimento das profecias. E que ele, Jesus, também era o Messias que então Israel aguardava. Logo, ele era o cumprimento e ele também faria aquilo que estava determinado na lei. E esse é o segundo ponto. Jesus tinha que provar que ele e seus seguidores também cumpririam a lei de Moisés conforme prescrito. E isso é muito importante para asseverar ou para autenticar a autoridade de Jesus. Alguns acham que Jesus foi um mestre judeu extraordinário, sem muita coisa de revolucionário. Outros parecem considerá-lo tão revolucionário que deixou o judaísmo de lado e instituiu algo bastante novo. Então, algumas pessoas, na época de Jesus, achavam que ele não causou nenhum impacto que eles esperavam, ansiavam na vida social dos judeus da época, e outros achavam que realmente ele era tão revolucionário que não estava mais nem cumprindo a lei. O que Jesus fala é que não se pode também colocar panos velhos em roupas novas, nem um vinho novo em odres antigos. O que ele trouxe de novidade seriam para as pessoas que estavam abertas ao Evangelho, longe das tradições humanas. N.T. Wright afirma: ele veio para cumprir a lei e os profetas. Quase todo o resto do sermão, até no capítulo 7, versículo 11, explica exatamente o que isso quer dizer. Depois, no 7:12, é quando, 5:17, resume tudo isso. Faça aos outros, diz ele, o que gostaria que fizessem a vocês, pois a lei e os profetas dizem respeito a isso. N.T. Wright não tem nenhuma dúvida quanto que Jesus veio cumprir a lei. A lei se cumpre. Mais para frente a gente vai ver isso a partir do momento que eu faço para o meu semelhante aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. E a lei, em síntese, se resume em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. N.T. Wright continua: o que ele diz aqui pode agora ser aplicado a todos os cristãos, mas o sentido original representou um desafio aos contemporâneos de Jesus. Deus chamara Israel para ser o sal da terra, mas Israel se comportava como todo mundo, com seus poderes políticos, com suas disputas facciosas, com seus militantes revolucionários. Então Jesus aponta o dedo para os fariseus, aponta o dedo para Israel,
para os judeus e diz que eles precisam ser o sal do mundo, precisam fazer a diferença no mundo e não ser corrompidos pelo mundo, senão seriam iguais a eles e seriam pisados da mesma forma que um sal que não presta e é jogado fora. Continuando, N.T. Wright fala também que Israel era o povo pelo meio pelo qual Deus pretendia que sua luz brilhasse nos recantos mais sombrios do mundo, não apenas para mostrar o mal, mas também para capacitar as pessoas que tropeçavam nas trevas a encontrar o seu caminho. Israel, e Paulo isso vai resgatar, Paulo fala aos romanos a respeito de que Israel ainda continua sendo o povo eleito de Deus. Ele tem a primazia como a raiz. Agora, juntamente com a igreja, seria como um complemento um do outro. E a igreja também veio fazer o papel que Israel deveria fazer na época, quando Jesus chegou, de ser a luz, de ser um farol para os pagãos, para os gentios, para aqueles que não conheciam a verdadeira ou Deus verdadeiro. N.T. Wright também comenta aqui sobre o governo soberano de Deus, o reino dos céus, está irrompendo agora, e os que querem pertencer ao novo mundo que ele está inaugurando devem descobrir uma forma de se comportar de acordo com a aliança que vai mais longe, que vai além de tudo aquilo que os fariseus e os escribas jamais sonharam, que não é pura e simplesmente cumprimento da lei de forma externa, mas sim o cumprimento da lei nos corações. Deus disse que ele nos tiraria um coração de pedra e nos colocaria um coração de carne, para que assim a gente pudesse, em amor, cumprir os mandamentos e a lei mediante a sua graça. Jesus não pretendia abandonar a lei e os profetas. Toda a história, os mandamentos, as promessas e tudo de Israel se tornaram verdade nele, em Jesus. Tornar a aliança de Deus uma realidade neles mesmos, mudando seu comportamento, não só por meio do ensino, mas também por uma transformação de coração e de mente. Isso foi o que eu falei antes. Quando Jesus vem e diz que é para cumprir a lei, assim como ele cumpriu a lei, é por meio de um novo coração que ele nos dá, a partir do momento que a gente aceita ele como Senhor e Salvador de nossos corações. E Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, para a gente não se conformar com este século, mas para a gente se transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente saiba qual é a perfeita vontade de Deus. Isso é muito importante, essa renovação da mente, essa metanoia, que é o texto em grego que está lá dito, quando Paulo fala. Metanoia é renovar, é mudar, é virar a chave da nossa mente para a mente de Cristo, em favor da mente de Cristo, e não em favor ou continuar com os padrões do mundo nos nossos corações ou nas nossas mentes. É a mente de Cristo que nos liberta, é a mente de Cristo que nos faz nos ver de uma maneira diferente, com amor, com a paixão pelas coisas de Deus, para que a gente consiga, então, viver pela fé neste mundo. Então, essa é a passagem que a gente leu sobre o cumprimento da lei, Jesus sendo essa persona que cumpre a lei, e nós estamos em Cristo e assim também somos justificados nele. E na próxima leitura, Mateus vai começar a trabalhar com algumas questões que são delicadas, serão morais, que é a respeito do homicídio, reconciliação, perdão. Beleza, pessoal? Um abraço, Deus abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, te guarde, te proteja e que esteja habitando no seu coração também. Amém.